Boa noite, meus amores. Olha eu aqui, 8h30, no nosso bate-horário, bate-lugar, como sempre. E mais uma vez, garantindo nosso compromisso com a pontualidade. Ah, é tão bom falar isso. Meu fonezinho, como é que vocês estão? Me contem aí, vão dando um alôzinho aí quem tá chegando. Hoje temos análise de face. Dando só aí uns 2 minutinhos do tempo de uma ou outra pessoa entrar. Hoje é uma paciente, eu não a conheço pessoalmente, mas ela mandou as fotinhas pra gente, né? Liberou tudo direitinho, pra que eu viesse discutir o caso dela aqui na live. Dani, minha maravilhosa, boa noite. E esse... Chegou chegando, gostei. E esse caso, né, que como eu falei, eu não a conheço, espero que ela esteja aí na live, ou se não entrou ainda, possa ser que ela entre, para a gente estar falando um pouquinho mais, ela interagir mais comigo aqui, já que eu não a conheço, ainda não passamos por uma consulta. E esse é um momento muito bom, tanto para ela quanto para vocês aí. Tendo dúvidas, é só vocês falarem. Ah, mas já vi que ela entrou aqui. Boa noite, minha maravilhosa Scarlett. Seja bem-vinda à sua live. Esteja aqui e sinta-se bem à vontade pra gente estar falando sobre de tudo, se aproveitando, tirando suas dúvidas, tá? Estou aqui prontíssima. Maravilha. O áudio tá bom também, né? E só dando um tempinho do pessoal chegar, não reparem minha cara de cansada, não. Essa semana... Gente, eu não sei o que é, não, hein? Já comecei segunda já. E olha que fim de semana eu descansei. Né? Não sei o que acontece, não. Sabe o que eu tava pensando? É porque o pessoal tudo falando aí, talvez, do Halloween. Eu não gosto dessas coisas, não. Essa festa que teve aí nesse fim de semana aí, sei lá. Não curto. Eu acho que pesa o ambiente... Eu acho que pesou o ambiente aí na semana e aí eu pego as energias dos outros também, não sei. Não sou muito afim disso, não. Eu acho que por conta da religião, né, sei lá. Enfim, tô dando só um tempinho aqui de outras pessoas entrarem pra gente conversar. Mas me digam aí, o que vocês acham? Vocês concordam? Vocês gostam? Vocês curtem o Halloween? Eu sei que aqui no Brasil não é nem tanto, né? Fora o pessoal leva bem a sério essa festa. Eu não curto muito, não. Não gosto nem de lembrar que existe. Mas é isso. Vamos lá. Chegar de conversa mole, né? Já deu aqui 3 minutinhos o suficiente das pessoas entrarem. Então, o caso dessa princesa de hoje é uma mocinha que tem... Você tem quantos anos, Scarlett? Coloca aqui, só pra eu ter uma ideia mais ou menos da sua idade. Ela não fez nada no nariz. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto, né? Se já fez alguma coisa antes, se já fez uma rinomodelação. Então, é tanto que quando vocês entram em contato para agendar comigo, eu peço para minha assistente estar já perguntando a vocês se já fez alguma rinomodelação, já para preparar vocês para consulta, porque isso vai interferir muito qual o caminho da cirurgia a gente seguir. O nariz dela é um nariz extremamente pesado, apesar do rostinho bem fino. E isso é o que talvez esteja desproporcionando as medidas do rosto dela. O nosso rosto, para quem não sabe, ele é feito simetricamente, dividido em quintos e terços, né? Quintos verticais e terços horizontais, os quais a gente faz métricas, medidas, para que tente ficar o mais semelhante dentro de um padrão, né, daquilo que é considerado belo. Ou seja, o tamanho, a largura dos nossos olhos tem que ser semelhante à largura da base dos nossos narizes. E por aí vai, tem várias medidas que a gente faz para quando a gente faz análise de face. Por isso que não é chegar na cirurgia, quero fazer assim. Não é. Vamos analisar aqui a face como um todo e sempre ver aquilo que mais chama a atenção no seu rosto. Tem pessoas, por exemplo, que tem um queixo pequeno, que acha que o problema todo tá no nariz, que fazendo o nariz tá resolvido. Não. Aí vai fazer o nariz, vai ficar melhor. Mas talvez aquela mudança tanto que você queira acrescentar um queixinho para que o nariz não tenha aquela aparência tão grande. Estou falando aqui porque o que chama atenção, basicamente no rostinho dela, é a largura do nariz desproporcional para um rosto mais fino, tá? Então, vou mostrar aqui o rostinho dela. Então, essa aqui é a paciente de hoje. Então, olhem como essa largura do nariz dela é um pouco mais larga do que até mesmo a distância intercantal dos olhos. Mas o que mais chama atenção, principalmente,
a questão da pele. Só pela foto eu já consigo ter ideia que a pele dela é bem grossa. É uma pele pesada. Então, não é somente largo por ser largo. É largo porque tem aqui um acúmulo de glândulas sebáceas, um acúmulo de gordura, que já é genético dela mesmo, que faz com que dê ainda a impressão de mais largo, de mais grosseiro o nariz do que poderia ser. O rostinho dela é um rostinho fino, certo? Eu vou diminuir aqui, é um rostinho fino, que o que chama muito atenção é o nariz. Então, esse nariz, ele deve acompanhar o rostinho dela, que é mais estreito. O que ela colocou aqui, mas no meu caso seria outra coisa também, ou só o nariz. É isso que a gente tá analisando agora. Então, inicialmente, o que é que a gente faz? Medidas dessa região aqui, dos terços, e que são bem semelhantes, né? Pelo que a gente mede. Uma medida, assim, bem... Tô fazendo uma medida chula, só pra vocês terem ideia. Pela largura aqui dos meus dedos, ó. Eu não preciso mexer tanto. Tá bem proporcional. Então, os terços dela é bem proporcional. Tem uma abertura, eu sempre olho como terço superior, terço médio, terço inferior. O que é que precisa mudar no terço superior? Tem essa distância muito comprida? É mais que 12 centímetros aqui? Não, então tá ok. Na verdade, o ideal ali para mulheres até 9, tá? Mas tá muito mais do que isso para precisar mexer na testa? Não. Então, tá ok. O terço médio, o que é que chama a atenção? Os olhos, tá ok em relação à abertura, porque não temos uma sobrancelha caída, a sobrancelha dela é bem arqueada. Tem aqui, basicamente, uma distância entre a sobrancelha e os olhos de 1 centímetro, que deixa essa pálpebra móvel exposta. Então, isso tá legal também. Então, talvez do seu terço médio, estou falando talvez porque eu tô vendo somente uma foto, é somente o nariz mesmo. Terço inferior precisa alguma coisa? Não. Tem uma boa exposição de lábio superior e inferior. Então, não tem um comprimento muito avantajado dessa região do filtro. Então, tá bem em relação às proporções dos terços para o seu rosto. Então, aí, o que mais chama atenção será o nariz mesmo. Então, mexendo no nariz, eu acho que já vai ter aquela mudança que talvez você espere. Vou colocar a fotinha dela sorrindo. Por isso que dá pra ver que talvez ela seja até bem novinha, né? Então, uma paciente bonita, mas que realmente o nariz chama um pouquinho a atenção e que cai a pontinha ao sorrir. Ó, ela faz isso. Essa região da columela da gente é pra mostrar um pouquinho. O dela não mostra nada, porque a ponta sobrepõe essa região da columela. Tanto que essa distância aqui fica diferente. Olha como ficou diferente. Como encurtou isso aqui no momento em que ela sorri. Na verdade, não é que encurtou, é porque o nariz pende, faz, né? Cai por cima e aí esconde, faz uma sombra. E aí fica mais curta essa região, certo? Então, é o nariz que de lado a gente consegue. De frente a gente consegue ver que é bem largo. De frente a gente consegue ver que é um nariz bem largo, com a pele grossa. E de perfil a gente consegue ver essa queda da ponta. Olha aqui ela sorrindo, como a ponta é bem caidinha para baixo. Certo? Então, é um nariz que é de grande mudança, se a gente for olhar, até mesmo na feição da paciente. É uma paciente jovem, mas que esse nariz envelhece um pouco. Todo nariz que tem a pontinha caída dá um ar mais envelhecido ao rosto. Então, isso aqui é o que a gente vai tratar bem. Porém, temos limitações. Uma pele grossa como essa é uma pele que, por exemplo, de frente ainda vai ficar um pouquinho grosso. Não vai ficar com a ponta tão definida porque faz parte da genética da pele dela. O que é que a gente vai fazer para melhorar uma pele dessa? Porque cirurgia não afina a pele. Cirurgia não tem como cortar a pele. O que é que a gente faz? Rocutan. É aquilo que eu sempre falo. Então, a gente faz um Rocutan aqui, nessa pele. Fazemos o Rocutan em média de uns 6 meses antes, de preferência. E continuar mais uns 6 meses depois. É o melhor, assim, seria o cenário ideal para ela. Porque a gente afinando um pouquinho essa pele antes, a gente já tem noção de como vai ficar. O resultado até mesmo na mesa cirúrgica vai ficar mais visível. Porque a pele mais fina, vou explicar mais uma vez aqui o que é Rocutan, porque possa ter gente nova aqui que não vê, que não tenha visto ainda. Rocutan é aquela medicação que a gente faz via oral. Quem passa é o dermatologista, feito para... A maioria das indicações é para quem tem a pele acneica. Mas uma paciente, por exemplo, que tem uma pele grossa, mesmo que não tenha acne, muitas vezes a gente indica para afinar a pele. Como é que afina a pele?
O Roacutan, ele diminui a quantidade de glândulas sebáceas. Então, nesta região de ponta, a gente tem muita glândula sebácea. Então, o Roacutan, ele vai afinar e diminuir a quantidade delas. Logo, vai também afinar a espessura do nariz. Então, imagina que durante uma cirurgia, eu afine as cartilagens. Deixa eu colocar aqui só para explicar para vocês. Imagine que durante uma cirurgia, ela esteja com as cartilagens mais grossinhas, né? Que a gente tem cartilagem de cada lado, fique mais grossa. Eu afine as cartilagens, coloque ali de um formato mais desenhado. Se eu colocar um lençol fino por cima, vai mostrar todos os desenhos ali das cartilagens que eu fiz. Agora, se eu colocar um edredom pesado, vai esconder mesmo assim. Isso aí é a pele. O edredom pesado é a pele pesada. Então, a gente precisa, de preferência, afinar essa pelezinha antes. Narizes como esse, pele grossa, ponta caída, né, como a dela, que ao sorrir tem essa queda importante, aqui, considerando essas duas coisas, a gente sabe que vai precisar de costela. A cartilagem de costela para sustentar esse nariz, sustentar um nariz de pele grossa, sustentar esse nariz por um bom tempo ali, porque esse processo de cicatrização, quem tem a ponta caída, tem esse músculo que a gente tem aqui chamado depressor do septo, ele mais forte, então ele puxa aquela ponta para baixo. Então a gente precisa de uma cartilagem mais forte que aguente, né, essa contração muscular. E aí eu vou fazer aqui mais ou menos a simulação de como ficaria o nariz dela, mas aquilo que eu sempre falo com vocês, de frente o nariz dela vai ter uma limitação aqui, principalmente porque não é uma foto 3D, tá? É uma foto que a gente consegue ter mais ou menos uma ideia. E lembrando que a pele dela vai trazer sempre uma limitação. Poderia afinar mais? Poderia deixar melhor? Poderia, mas considerando que cada pessoa tem o seu limite. Então, não dá para pegar o nariz, por exemplo, de pessoas do Sudeste, que tem peles finas, aquela estrutura de rosto já e de osso nasal mais estreito, e querer trazer pra cá falando que vai ficar igual, porque a gente sabe que as nossas peles aqui do Nordeste, né, e peles do Brasil em si, né, eu falo do Nordeste porque aqui tem muito mais, é miscigenada, então a gente tem peles mais pesadas. Então, vamos lá. Eu vou fazendo aqui, mais ou menos essa correção de como ficaria, e vocês já vão me dizendo. Vamos conversando, pode falando aí comigo que eu já dou uma olhadinha, enquanto eu só vou mexer aqui. Vou começar pela foto de frente dela, tá? Deixa eu ver aqui o que. Carol, tem alguns pacientes que questionam o uso de infiltração com corticoide. Como assim questionam? Não querem fazer a infiltração com corticoide? Ou querem entender o motivo? Porque a infiltração de corticoide já seria outra questão, né? Para afinar a pele. Tem feito isso? Não, para afinar a pele não. Porque o corticoide, ele não afina a pele. Ele reduz o processo cicatricial. É diferente, por exemplo, questões de fibrose, reduzem ali o inchaço, o edema no pós-cirúrgico. Totalmente diferente. É tanto que a gente não pode colocar em regiões do nariz inteiro, porque acontece, na verdade, um refinamento excessivo da pele, mas não da grossura, e sim da parte epitelial de cima, do epitélio mais superficial, que inclusive pode manchar muito a pele e causar retrações. Então, tem lugares específicos, no supratípe, por exemplo. Então, não tem a intenção de afinar o nariz como um todo. A gente coloca em lugares bem específicos para diminuir o inchaço. É diferente. Deixa eu aqui finalizar. E aí, por exemplo, para pacientes no pós-cirúrgico. Aqui, no caso dela, é pra vida, assim, independente de cirurgia ou não. Mas fazendo, claro, que antes da cirurgia vai ser melhor ainda, porque já vamos preparar o nariz dela para deixar um narizinho mais, com resultado mais rápido da gente ver, né? E ao invés de fazer somente no pós-operatório, depois de um mês, por exemplo, o Roacutan, no caso que eu tô dizendo. Prontinho, aqui eu já fiz mais ou menos, temos uma ideia, vou colocar a foto de frente, ela séria, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Lembrando, mais uma vez, eu não canso de falar isso, a foto tem um limite, porque é uma foto 2D, não é 3D, tá? Então, eu não consigo projetar assim pra frente pra mostrar pra vocês como é que ficaria. E o limite da pele, tá? Lembrando que tem limites e limites que a gente não tem como
eu mostrar aqui pra você vender uma coisa que não seria a realidade. Então, eu já coloco no limite que mais ou menos seria. Então, aqui o nariz dela como era, certo? E aqui o nariz, a gente reestruturando, fazendo fraturas, afinando as laterais, aumentando essa região, um pouquinho da columela. Vocês estão vendo que agora essa columela tá um pouco mais à mostra. A ponta já tá mostrando um certo triângulozinho aqui na ponta, certo? Agora, essas bases aqui, mesmo que a gente faça uma alectomia para fechar um pouquinho, mas ainda assim é gordinha, tá? Por ser gordinha, aí o Rokutan vai ter essa cereja do bolo de afinar um pouquinho mais. Então, vou mostrar como era antes de novo. Então, nariz assim. E agora como ficou. Então, olha como já muda a feição da paciente, né? Olha como já rejuvenesce de novo. Olha como já rejuvenesce. Rejuvenesce bastante, certo? Vou agora fazer ela de frente sorrindo, que o nariz cai também, né? O dela sorrindo de frente é bem expressivo, assim, de como vem a enlarguecer mais ainda. E é isso. E aí, me contem, você, Scarlett, o que é que você acha? Vai me dizendo já suas dúvidas. Vamos aproveitar aqui agora pra gente já ir tirando tudo de dúvida que você acha. Então, seu nariz é aquele que vai precisar de costela, tá? Que é também muito comum. A gente fala assim, talvez pra quem não entenda, pode assustar. Eita, vai tirar um pedaço da costela? É normal. A maioria dos narizes, inclusive, são feitos assim, principalmente quando é fora daqui do Nordeste. Aqui a gente ainda dá uma segurada para aqueles narizes que as peles são mais finas, mas fora aí, por exemplo, quando eu fiquei em outros estados, né, São Paulo, os outros lugares que a gente vai para operar junto com outros médicos lá eles fazem costela assim para todos os casos. Eu quero algo bem natural mesmo. Exato, porque, Scarlett, o seu nariz não tem como... Pra ficar estigmatizado, teria que empinar muito, fazer aquilo tudo, porque fino demais não vai ficar aquela coisa muito fina por conta da pele. O que mais incomoda é a largura, exatamente. Então, aqui, ó, vou colocar a diferença de como ficaria seu narizinho. Fraturas aqui pra você vai precisar. O seu caso é um caso, por exemplo... Os outros pacientes, eu já falo isso, mas o seu, principalmente pela pele, você jamais pode fazer uma rinomodelação aqui, jamais. Assim, em hipótese alguma. Porque você pode ainda, sei lá, na tentativa de querer melhorar, mas não melhoraria. Aumentaria ainda mais a grossura da sua pele por conta da fibrose. E aqui a gente tem que reduzir a fibrose o máximo possível. E numa rinomodelação, por exemplo, aumentaria essa fibrose. Então, de jeito algum... Seria aqui um caso para, por exemplo, um profissional que faça, né, recusar, mas muitas vezes eles não recusam. E aí, seu nariz poderia ficar muito pior em relação à largura. Então, aqui de frente, o nariz que alarga bastante. E aqui a gente afinando, claro que considerando, eu tentando manter essa pontinha mais pra cima. E aqui é uma foto 2D, tá? Mas já muda muito, muito mesmo esse nariz que já cai. A gente sustentando ele um pouco. E segurando essa lateral. E de perfil, principalmente, eu vou explicar pra vocês o que é que a gente precisa fazer aqui. Nesse nariz aqui de Scarlett, eu vou pegar... Dessa vez até não desenhei, mas posso fazer aqui agora, pra desenhar pra vocês. Pra que vocês entendam o que é que eu fiz no nariz dela. Quero ter feito já de início, mas... Não tem problema não, já mostro agora. Deixa eu só colocar a canetinha aqui. Então, vamos lá. A gente começa com fratura. O que é que eu vou fazer no seu caso, Scarlett? Fratura nessas regiões, pra deixar o seu nariz mais retificado, tá? E acompanhar. Você tá vendo que ele abre muito? Ele faz... Esse formato muito maior em relação ao dorso, em relação de onde começa a pirâmide. O nosso nariz, principalmente o nariz feminino, esse desenho que começa entre as sobrancelhas até a ponta, ele deve ser mais retificado.
e você não tem esse desenho. É por isso que a gente, muitas vezes, mulheres se maquiam e faz o desenho do contorno, que é o que dá essa região mais fina, dá a impressão no jogo de luz e sombra dessa região mais fina. Como você não tem, a gente vai precisar desenhar isso com fraturas e reposicionando esse seu osso, que às vezes o osso é mais deitado, a gente coloca ele mais em pezinho numa fratura, entendeu? Tipo, meu nariz é fazer as pessoas nem notarem que fiz, só me acharem mais bonita. Exatamente. Toda rinoplastia é pra ser assim. As pessoas falam, nossa, como você tá mais bonita, como você rejuvenesceu, o que é que você fez no rosto? E não identificar diretamente que foi o nariz. É isso aí mesmo. Então, esta região aqui deve seguir, certo? Uma linha de desenho aqui. A ponta do nariz deve ter um certo desenho no formato de triângulo. Fraturas nessa região aqui lateral para poder elevar isso aqui. Isso aqui a gente tem de ter esse dorso um pouco mais elevado, tá vendo? Essa altura aqui a gente tem de ter um pouco. Porque se isso aqui for muito baixo, de frente dá a impressão que seu nariz é amassado, né? Que seu nariz ele é mais baixo e mais largo. Então, fraturas aqui, fraturas nessas regiões para desenhar, reduzindo aqui as suas abas com a parte cirúrgica de alectomia, mas a pele, o Roacutan já vai fazer esse efeito. Então, com isso a gente já tem uma melhora muito boa. E no perfil, se vocês olharem, seu narizinho, se você perceber, Scarlett, seu nariz, isso aqui seu, fica escondido, principalmente a sorrir, tá? Foi aquilo que eu falei. Aí a ponta cai. Deixa eu ver, Araújo, sorrir é uma coisa rara pra mim. Mas por quê? Porque por conta do nariz, você acha que o nariz impede você de sorrir? Porque tem muita gente que não gosta de sorrir porque enlarguece. Que vai enlarguecer, vai. De todo mundo abre quando sorri, não tem como. Mas, claro que se abrir muito, a gente harmoniza com a rinoplastia, né? Então, vamos lá. Nesse nariz aqui seu, Scarlett, isso aqui seu é bem retraído. Opa, mais uma vez. Deixa eu botar aqui pra editar. Isso aqui seu é bem retraído. Então, eu preciso ganhar uma sustentação nesta região aqui de columela, tá? Então, eu preciso que essa columela, ela venha mais pra frente um pouquinho. Que você tenha isso aqui, tá? Que a gente chama esse pauzinho aqui do nariz, ele apareça mais. Oi, Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Levantar essa pontinha, né? Que é uma ponta que está caída pra sustentar, joia? Esse dorso dá uma leve baixadinha pra dar essa sensação que a gente chama de aerodinâmica, essa sensação, por ser o nariz feminino, que não é tão retificado, que tem uma leve curvinha para dar a impressão que é mais, que tem uma leve empinadinha, nada muito exagerado, de uma forma, claro, que não mostre a fossa. Isso, enlarguece, exatamente. O sorrir vai realmente aumentar, mas se você tem um nariz mais largo, a gente faz fraturas, diminui com alectomias, e nunca alectomia pura, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me façam isso. Gente que chega, doutora, eu só queria fechar aqui. De jeito nenhum. Se a gente não afina a tua ponta e só fecha aqui, a ponta vai, a tensão da aba vai toda pra ponta. Então, a ponta vai ficar mais gordinha do que é. E aí, você vai tirar um problema e criar outro. Aí não adianta. Por isso que a rinoplastia, ela é completa. Não dá pra fazer somente metade. Fazer somente a alectomia. Não dá. Então, aqui, vou modificar o narizinho dela. Só pra gente ver como é que ficaria. Então, região de columela. Puxar um pouquinho pra dar uma sustentada. Elevar o nariz dela de uma forma que não venha a ficar empinado demais. A sua ponta sempre vai ser um pouquinho mais gordinha. Não tem como ser uma ponta 100% fina. Ainda bem que você tem um senso estético de falar que é algo natural. Porque tem muita gente... O que me faria recusar o nariz? Como eu já recusei. Se for uma paciente que, por exemplo, como o seu caso, olha, Scarlett, não tem como ficar muito fina, doutora, mas eu quero uma ponta fina, eu quero uma ponta parecida com essa aqui. E eu saber que eu não vou conseguir te entregar aquele resultado, eu falo, olha, não tenho condição. Não tem, porque vou lhe prometer uma coisa, não vou lhe entregar, você vai ficar chateada, eu também vou ficar ali decepcionada, né, com a expectativa. Então, não. Então, já recusei, ou então pessoas que vê coisas onde não tem. Tem gente que vem com narizes bem simétricos, ok? Acha que o nariz tá muito torto, que tá muito assim, que tá muito assado. E às vezes não é. E se for mudar numa cirurgia, vai mudar tão pouco
que quando eu for mostrar pra pessoa, a pessoa vai falar, não mudou quase nada, pra que eu gastei esse dinheiro? Aí eu também recuso, quando são esses casos. Então, não é assim, porque, vou ali, quero fazer uma rinoplastia, pronto, papum, operou, não. A gente tem de ter a honestidade, né? De saber até onde a gente vai, porque é a expectativa de vocês que está ali. E se a gente também não atinge a expectativa, a gente fica triste. Vocês acham que às vezes se a gente fizer um nariz que não for do jeito que vocês gostam, a ponto de vocês ficarem tristes, a gente não fica? Claro que fica. É nosso nome que tá ali, né? Então, é basicamente isso. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu só reduzir essa parte aqui da columela. Mas quero mudar também. Hoje eu sou feliz. Mas fiz terapia pra aceitar meu nariz desde nova, que eu quero fazer uma rino. Mas quero mudar também. Sim, eu acho assim, que é algo que se você puder... Claro que tem pessoas que têm várias prioridades na vida. Aquilo, se isso aqui for algo que ainda te incomode, te limite em alguma questão, você pode em algum momento fazer. Não vai ser uma emergência, mas você pode sim se programar para fazer. Porque eu vejo de perto a mudança da autoestima de vocês em relação a tudo. A autoestima que eu falo não é só beleza, não, tá? Tem gente que acha que é só beleza, não. Autoestima, como eu sempre pontuo, da pessoa até se posicionar no mercado de trabalho. As coisas parecem que dão mais certo, porque vocês ficam um pouco mais desinibidas. Talvez o fato de estar com alguma coisa que a autoestima deixa mais vocês mais para baixo, vocês ficam mais retraídas. Então, isso interfere em tudo, até mesmo no financeiro de vocês, no final das contas, que quando vocês estão mais abertos, se expressam mais, isso começa a abrir mais portas. Então, eu falo porque é visível. Eu postei o caso de uma paciente que veio no retorno comigo ontem, não sei se vocês viram. A mudança dela, que ela fala, é visível e eu acompanhei. A mudança de tudo na vida dela, de trabalho, de conversar. Ela já conversava mais inicialmente, mais retraída. E aí depois ela foi, uma coisa vai trazendo a outra. Faz o nariz, aí já quer, se ela, no caso dela que ela queria emagrecer, já foi um estímulo para ela emagrecer. Aí já soltou o cabelo, aí já pintou o cabelo, aí já botou mega hair. Menina, uma outra pessoa. E quando ela já chega expansiva, já chega falando que tá melhor. É assim, é muito bonito de ver, muito. Então, quando eu falo, tá muito mais além do que a estética pura, né? Aí Dani falou, e como a Angelita, que foi ontem, cada dia está outra mulher. Vocês não têm ideia, não. Não tem ideia. Ela tá terminando de tirar os aparelhos dos dentes, e ela falou, daqui a um ano, né, que é o período lá de tirar, vou voltar, porque ela já teve alta. Ela falou, eu vou voltar. Eu falei, volte, porque eu preciso fazer essa foto do antes e depois, porque você é uma borboleta, assim, que mudou totalmente. E, assim, é a paciente extremamente agradecida. E é muito bonito, assim, de acompanhar isso em vocês. É isso. Deixa eu mostrar agora sua fotinha, como eu fiz aqui. Olha seu narizinho. Aqui é antes, tá? Sem eu mexer na columela. Esta região aqui, eu precisei aumentar um pouquinho. Levantei de uma forma sutil, porque, claro, a gente nunca pode deixar o nariz extremamente empinado. Isso não é elegante. E também tive de baixar discretamente seu dorso aqui, tá? Então, aqui o nariz levemente, vou até baixar um pouquinho, tá levemente empinado. Talvez possa ser que você não goste. Vou reduzir para ficar um pouquinho mais natural. Aqui. Porque o nariz feminino, a gente sempre tem que botar, certo? Um pouquinho mais empinadinho pra dar aquela feminidade. Às vezes eu vejo assim a menina nova, falar, eu quero o nariz extremamente reto, extremamente natural. Mas depois que sai da cirurgia, todo o nariz sai levemente empinadinho, porque a gente eleva um pouquinho mais e sai mais curvadinho, né? E aí depois, quem me pediu bastante reto, que já são meninas assim como você, mais vaidosa e tudo mais, depois fala, eu queria meu nariz mais empinado, por que eu não pedi? Então, a gente, né, empina um pouquinho discretamente, mas o suficiente para deixar, para que não fique artificial. O que é que eu vou falar aqui? Não sei se você percebe, essa região da sua fronte, você tem um pouco de fronte olímpica, que a gente vê mais ao perfil. O que é fronte olímpica? A testa da mulher, ela é um pouco mais reta do que a do homem. A do homem é um mais sobressalente.
No seu caso, você tem ela um pouquinho mais sobressalente. Então, eu tive de preencher um pouquinho o seu radix aqui. Deixa eu voltar aqui pra ver se você percebe. É coisa discreta, mas tive de preencher discretamente isso aqui. Porque senão, se isso aqui ficar muito fundo, com essa região aqui mais cheia, até porque sua sobrancelha ela é mais cheia, dá a impressão, né, de uma face menos feminina. Então, isso são detalhes que a gente precisa ajustar também, tá? Então, pra você, Scarlett, um narizinho discretamente empinado, nada demais, tá? Queixinho, você também tem pouco, então daria pra acrescentar, daria, mas é coisa tão discreta que eu não sei se de cara eu faria, não. Então, inicialmente pelo nariz, já tá de bom tamanho. E depois aí, se a gente quisesse ajustar alguma outra coisinha, mas aí as outras coisas são detalhes mais minuciosos, assim, talvez não seja a prioridade. Tá joia? E aí, me conte o que é que você achou. E aí, o nosso Roacutan mantém também depois, tá? Geralmente eu peço pra fazer um mês após a cirurgia, dá pra fazer antes, dá. Tem muitos médicos que começam antes, ou se tem gente que começa assim, uma semana da cirurgia já começa o uso do Roacutan novamente. Por que que eu não gosto? Porque o paciente já tá usando muito remédio no pós-operatório. O Roacutan, querendo ou não, ele tem um pouco de sobrecarga hepática, então eu prefiro que você limpe tudo, né? Termine de usar as medicações e use, porque também não vai fazer diferença começar ali com a semana, começar com um mês. Então eu prefiro para não sobrecarregar demais o organismo, é só por isso. E sim, queria ajustar. Exatamente. Queria ajustar não, queria se transformar. Fale assim, já receba isso para você como prioridade. Coloque na sua prioridade aí, talvez, desse próximo ano, 2026. E é isso, e a gente se organiza. Tem muitos pacientes que é assim, imagina ali que é algo distante, mas quando se organiza, né, que consegue colocar aquilo como prioridade, mesmo que não consiga fazer logo de cara, mas sei lá, se organizando em um ano, talvez você consiga. E é uma mudança, assim, pra vida de vocês, pra vida mesmo. Eu falo isso, como eu digo, né, eu sou suspeita pra dizer, porque meu nariz também eu fiz, então pra mim foi uma mudança muito boa. Meu narizinho também, a ponta, meu Deus do céu, pela madrugada. Não tinha nariz muito pequenininho, com a ponta mal definida, então eu precisei ganhar um pouquinho de nariz, definir mais essa pontinha e... Assim, eu não me arrependo nunca de ter feito, obviamente, porque só melhorou a autoestima. Eu sei que tem questões outras, né? Financeira, questões de organizar trabalho, mas não é algo impossível, não. Quero me organizar para fazer sim. Pois bem, então vamos organizar. Alguma dúvida em relação, assim, pós-operatório você tem? Ou eu sei que eu posto tanta coisa aí também no Instagram, talvez quem acompanha já deve estar tirando de letra. Mas tempo de trabalho que não pode narizes assim com costela, são narizes que a gente tem um cuidadinho a mais. Porque mesmo a costela sendo parte do nosso próprio organismo, a gente tá tirando de um lugar, colocando em outro. Então, é um cuidado um pouquinho maior, porque são narizes que tendem a inflamar mais do que aqueles que não utilizaram costela. Acontece. Mas a gente cuidando direitinho, né, fazendo ali as revisões, seu nariz vai inchar mais do que o de costume, por conta de ser um nariz já de pele bem pesada. Precisaremos de bastante fraturas. O uso da costela, você já vai saber que seu nariz vai inchar. E aí, para começar a desinchar, um nariz com uma pele como a sua, vai ser aí uns 3 meses. 1 mês já começa, mas você não vê esse desinchaço tão evidente assim. Com 3 meses que ele começa a querer dar uma modulada no seu tipo de pele. Então, já tem que preparar o coraçãozinho para ansiedade. Eu sei que vocês ficam muito ansiosos, por mais que eu explique, sabe? E reexplique de novo. Mas aí passa, aí na primeira semana eu falo, aí 15 dias falo. Aí quando chega na 3ª semana, ai doutora, mas aqui ainda tá inchado. Oh, mas ainda tem tanto tempo esse nariz desinchar. Tanto. E aí é só acalmar o coraçãozinho. Doutora, boa noite. A primeira consulta atende por plano de saúde? Atende. Eu atendo por plano, sim. E atendo aqui no Hospital Otorrinos. Então, todos os planos que atende lá, a gente atende. E aí, quem, por exemplo, vai fazer a parte de rinoplastia, querendo ou não, a gente mexe na parte funcional. É uma coisa assim, obrigatória. Você já sair respirando melhor,
Então, a gente mexe ali no septo, mesmo se você tem desvio ou não. Então, essa parte funcional, o plano também, ele cobre. Não dá uma diferença muito grande em questão de valores exatos, eu não posso nem estar falando assim, mas já ajuda, entendeu? Deixa eu ver aqui o que você falou. Quero me organizar, fazer assim. Tem risco de abrir a cirurgia? No meu caso, como assim abrir a cirurgia? Fazer a cirurgia, aqui você fala aberta? De abrir aqui, assim? O seu caso vai ser assim, de fazer com um cortezinho aqui, que a gente chama de cirurgia aberta. Cirurgia fechada, que é aquela cirurgia sem cortes, toda interna, com cortes internos apenas, são cirurgias mais simples. Cirurgias que a gente mexe bem pouco no nariz, sabe? Que o paciente já tem uma pele mais fina, mas o seu, por exemplo, que a gente precisa estruturar ele bastante para sustentar a ponta, aí vai ter de ser cirurgia aberta. Ah, você fala daquela influenciadora de abrir, de infeccionar, porque ali no caso dela foi uma infecção que causou uma necrose dessa região aqui. Não vou dizer assim, olha, Scarlett, nunca isso iria acontecer na sua vida, porque é um risco de qualquer cirurgia, igual você fazer uma mama e falar, pode abrir o ponto? Pode, mas hoje em dia, com todos os cuidados que tem, para um nariz como o seu, por exemplo, que é um nariz virgem, que nunca fez uma cirurgia antes, ali o dela, porque já foi um nariz que ela já estava refazendo. E ela foi um caso que ela quis muito, projetar muito o nariz. Eu lembro desse caso. Inclusive, já operei com o médico que operou ela. Então, cuidado do pós-operatório também, porque ficou, né, ela pegando voos pra lá e pra cá, indo pra ainda eventos. Isso, assim, é o que eu venho sabendo de situações expostas aqui na internet, né? Então, isso tudo interfere pra estimular o aumento ali de infecção. Ali foi por conta de uma infecção. Todo lugar que tem ponto está susceptível, mas assim, é bem raro. Então, infelizmente, também não dá pra gente ter esse medo a ponto de não operar por conta disso. Porque o seu caso seria, assim, muito, muito raro acontecer, já que você nunca mexeu no nariz. Você é uma paciente jovem, se você não tiver comorbidade, por exemplo, diabetes, doenças que alteram a circulação sanguínea. Então, a chance fica, assim, mínima. Jojo, eu fiz meu... Aí, tô muito feliz. Ai, que ótimo, Jojo. É outra coisa, né? Diga aí, se não mexe na autoestima. Meu nariz sempre mexeu com minha autoestima. Eu imagino. Mas se organizem. Como eu falo, a autoestima é muito além de beleza. Muito, muito mesmo. E como vocês depois melhoram muitas vezes, né? Não sei quem às vezes até quer trocar de emprego ou aparecer mais na rede social para vender seus produtos. Quem é profissional liberal, que às vezes precisa estar aqui na internet fazendo posts, cards, né? Vendendo seu serviço, deixa de fazer porque não tá assistindo bem por conta do nariz. E aí perde cliente e depois melhora depois que faz a cirurgia. Então, às vezes depois a própria cirurgia se paga quando considera isso. Jojo, demais, eu tô um nojo. Nariz é vida e muda muito. Por isso que naquele ranking que eu fiz, que eu não sei se vocês viram que eu postei, as coisas que mais mudam o rosto. Eu botei em primeiro lugar o lift facial, porque ali a cirurgia não tem jeito. É aquela que todo mundo vai precisar fazer no final das contas, porque o rosto vai cair, então é o que estica, o que reposiciona, bota no lugar, então é o que rejuvenesce muito. E a rinoplastia em segundo lugar. Essas aí não tem, são campeãs de mudança, de rejuvenescimento. Rinoplastia muda a voz? Não, de jeito algum. Rinoplastia... se você tiver, por exemplo, um desvio de septo muito importante ou uma alteração funcional demais no seu nariz, imagina, tem gente que fica com o nariz tão entupido que não respira, que fica com aquela voz anasalada, como se estivesse gripado o tempo todo. Então, a rinoplastia, por conta não da rinoplastia, mas da parte funcional que desobstrui o seu nariz, pode melhorar a sua voz se for muito anasalada. Assim, o último caso seria isso. Fora, não interfere em nada. Aqui outra paciente, ó, Deilane. Verdade, eu sou outra pessoa. Menina, a gente tava vendo, não foi, de tuas fotos esses fins de semana, de como era. Gente, vocês esquecem de como era, mas eu tenho registros pra toda vez que vocês pensarem em esquecer, eu falo, olha como era esse narizinho aqui. Pois é, valorizem a autoestima e não deixa cair, não.
Esse mês vou dar meu primeiro passo com a senhora, eu vou agendar. Exato. O primeiro passo é esse, a gente agenda. Porque aí você agendando, você consegue se organizar, assim, realmente, você não fica imaginando como é que seria, né, da parte financeira, da parte do seu trabalho, de tudo. Você consegue se programar e aí é o primeiro passo. Aí depois vai até o fim. Também penso assim. Qual a diferença de rinoplastia e rinomodelação feita por profissionais não médicos? Rinoplastia profissional médico não faz. Rinoplastia é só profissional médico e só 2 tipos de profissionais podem fazer. Ou otorrino, que fez depois uma subespecialidade em plástica da face, ou cirurgião plástico, somente. Nem todo médico pode fazer também rinoplastia. Então, rinoplastia é somente para esses profissionais. Que a gente estudou anos e anos para fazer somente isso. Rinomodelação, aí pode outro profissional que não seja médico fazer. E na grande maioria é não médico mesmo que está fazendo. Por quê? Porque até os profissionais médicos, um ou outro que queira inicialmente fazer só para ajustar pequenas coisas, está vendo que está dando tanto problema, que está até evitando, está se expondo a isso. Porque inicialmente surgiu a rinomodelação na intenção de corrigir pequenas assimetrias do nariz. Então tem gente que nasce com essa região um pouquinho mais funda do que essa, aí aplica um pouquinho ali só para retificar. Tem gente que nasce com a região da ponta um pouco mais achatada do que a outra, aí infiltra só um pouquinho ali para retificar, igualar, apenas isso. Mas com os profissionais aí, enfim, eles foram querendo montar o nariz inteiro. Isso considerando ácido hialurônico. Ácido hialurônico é aplicado um ácido mesmo, que é esses preenchedores, que a gente preenche o rosto, para preencher o nariz. Mas nariz é uma região que tem pouca vascularização. E se você vai aplicando, por mais que lá vai absorver, você pode estar ali obstruindo vasos que você está aplicando. E se for em grande quantidade, aí então, obstrui o vaso. A gente passa vasos nessa região toda aqui. Inclusive, para quem não sabe, né, talvez nem esses profissionais saibam, essa região aqui, vou fazer aqui o desenho do triângulo, tem um triângulo aqui no nosso rosto, que o nome é Triângulo da Morte, olha só que nome. Por quê? Porque aqui passam vasos e artérias que vão lá para a veia oftálmica que vai para o olho. E do olho desce para a carótida. E aí, se um êmbolozinho, que é um pouquinho desse ácido, sobe errado, de uma forma errada, além da cegueira, pode levar a uma morte por conta de obstrução de carótida, que é uma artéria extremamente importante. Então, não só aplicação de ácido, ou até mesmo espremer uma espinha nessa região aqui é extremamente perigoso, porque pode, na grande maioria, não dar nada, porque o nosso corpo protege, Deus protege, mas já tivemos pacientes aqui na cidade que veio a óbito porque espremeu a espinha nesta região, infeccionou, a infecção caiu nesses vasos e aí acabou tendo uma infecção generalizada. Então, é muito perigoso essa região. Pra gente abrir o nariz e mexer, a gente bota lupa, a gente abre porque a gente sabe tudo ali, a gente vê onde é que estão os vasos, a gente não sai injetando coisa no nariz sem ver, porque a rinomodelação é isso. Fora as com fios, né? Essas aí eu nem cito, porque as com fios, além de colocar coisas, elas colocam fios e amarram, apertam. Fios grossos que eu mostrei semana passada, a diferença de fio, fiz questão de mostrar. Aquele fio bem grosseiro e o fio bem fino. O fio grosseiro a rinomodelação usa e a gente abomina aquele uso de fios. É muito grosso para estar dentro do nariz, que causa uma inflamação permanente. E os finos, que é o que a gente usa sob supervisão do olhar mesmo com lupa. Para vocês terem uma ideia, é uma diferença enorme. Então, é um procedimento, a rinomodelação, como eles falam, um pouco invasivo, mas na verdade é muito perigoso. Mas as pessoas não sabem. Extremamente perigoso. Graças a Deus, quando eu falo Deus protege, a maioria dos casos não dão em nada. Mas basta um dar, é o suficiente para destruir. E talvez os profissionais não médicos achem que nem dê tanta coisa, porque quando dá, não volta para eles, vem pra gente. Então, na cabeça deles, talvez eles sejam sempre resultados de sucesso em todos, só que não é. Talvez a amostra de pacientes esteja viciada enquanto tá dando certo, mas quando dá errado, não voltam para eles, voltam pra gente. Então, por isso que a gente consegue ver mais esses estragos que acontecem, porque é a gente que acaba resolvendo quando pode resolver. Tem casos que realmente causa danos irreversíveis e não dá para esconder porque é no rosto.
Quando é corpo, às vezes tem algum dano ali que você fez uma mastopexia, uma lipo, e deu errado em alguma cicatriz, alguma retração, alguma coisa que ficou retraído, tá escondido, meio que se passa, é terrível, mas a maior parte do tempo tá escondido. Mas o rosto esconde como? Não tem, né? Então, deixa eu voltar aqui para as perguntinhas. Qual a diferença entre rinoplastia e remodelação? Eu falei, eu não esqueço o Google Fotos, me manda para aterrorizar. É mesmo a lembrança do Google. Quem tem Google Fotos fica mandando as fotos de um ano. É mesmo aterrorizar. E o Halloween que passou é sobre isso, filho. Mas é bom que lembra. Mas agora olha como você está maravilhosa. É isso aí. Deilane disse que saiu do barro das estruturas. Foi mesmo. No vídeo, saiu do barro da terra e outro narizinho. Literalmente, literalmente. Tomo um susto toda vez que olho minhas fotos antigas. Ah, minha filha, mas é um susto bom, né? De falar, ah, meu Deus, eu mudei. Gente, quem tem vontade de fazer rinoplastia, só façam. O pós é super tranquilo. Ai, pronto, eu preciso ter essas minhas pacientes que já fizeram aqui, ó, maravilhosamente, dizendo pra vocês. Porque por mais que eu diga, vocês não vão acreditar, né? Vai achar que eu tô aqui vendendo só o peixe. Não é. É um pós tranquilo. Eu fiz, passei por isso. A única pessoa que não dá para dar esse testemunho é meu esposo, que fez, e foi aquele drama que vocês viram, né? Eu aqui cuidando dele. Inclusive, vai ter a gente fez uma sériezinha pegando as partes dele, desde o início até o fim, porque foi cômico, assim, pra não dizer que foi trágico. Eu cuidando deste homem aqui depois de uma rinoplastia, mas o pós é tranquilo, é tranquilo. Não escutem se alguém disser o contrário, não. Porque só o fato de não doer, pra mim já tá valendo tudo. E quem usa fios, pois, Jéssica, quem usa fios é pior. Infelizmente é pior. Se você fez e graças a Deus não deu nada, ótimo. Nem mexe mais nesse nariz. Porque o fio que eles usam é um fio inabsorvível. É um fio que o corpo não vai absorver. É um fio de nylon, geralmente. Ou de PDO, que também é um outro não absorvível. Tem uns que até usam absorvíveis, tá? Mas eu já abri narizes, e não foi um só, que era nylon mesmo. Um fio de nylon muito grosso, muito. Assim, que a gente não usa de jeito nenhum em nariz. De jeito nenhum. Talvez possa até se usar em outra parte do corpo, barriga. Se usar, que eu acho que também nem se usa, tá? E esses fios, só o fato de não absorver, ele fica causando sempre uma inflamação persistente ali. Essa inflamação, mesmo que não infeccione e não dê nada, mas essas microinflamações vai causando fibrose dentro do teu nariz. E aí a cicatriz interna vai engrossando. Então, talvez o seu nariz com um mês daqui a 3 meses vai estar mais grosso. Vai estar com menos definição ainda. Porque essas microinflamações causadas por esses pontos que estão aí largados de qualquer jeito, vão ficar o tempo todo causando uma certa inflamaçãozinha. E aí deixa quieto, não toma nenhuma pancada no nariz, nada, porque às vezes só o fato de tomar uma pancada próxima àquela região onde os fios estão, faz com que aquela inflamação aumente, aí vire uma infecção, enfim. Então, que isso não aconteça. E, graças a Deus, como eu falo, Deus protege. Mas é muito perigoso. E os que raspam o osso, uma amiga fez e sentiu muita dor, mesmo com anestesia. Você fala o quê? Rinoplastia ou rinomodelação? Porque já tem esses profissionais não médicos corajosos, eu não sei como, abrem o nariz dentro de um consultório, sem ser dentro de um centro cirúrgico, coloca algo lá dentro para raspar. Isso a gente não faz de jeito nenhum se não for em um centro cirúrgico, um paciente bem sedado ou paciente com anestesia geral. De jeito nenhum. Até porque aqui tem uma estrutura, outra coisa. Isso eu tô falando assim, até principalmente pela questão de infecção, por estar em um ambiente que não é hospitalar, e outra. Para quem não conhece a anatomia nasal especificamente, não é anatomia assim por cima, é anatomia da função nasal. Aqui não é tudo uma coisa por uma, tá? A gente tem metade cartilagem, metade osso. A cartilagem, ela se liga ao osso. Se você raspa de uma forma que raspa a cartilagem também, e ela se desprende do osso, o nariz que é assim, ele faz isso. E aí fica esse degrau grande, que se chama nariz em sela. Tem até doenças que causam isso, ou essas que a gente chama essas imperícias, imprudências e negligências de procedimentos feitos por profissionais que não estão habilitados. Então, a cartilagem, ela está inserida ao osso, é chamado de zona W aqui e zona K.
E aí ela, se você fizer de uma forma muito brusca ou sem ver as cegas, ela simplesmente desinsere e cai. E aí não adianta, não tem mais nada que resolva a não ser abrir teu nariz, fazer uma rinoplastia estruturada, refazendo e reposicionando isso aqui. Senão isso aqui fica com um afundamento muito grande e dando sérios problemas na respiração, porque acaba alterando a válvula nasal interna, que é uma área de resistência do ar. Enfim, se a gente for falar sobre tudo, como o que eu escutei de uma outra paciente que falou que fez uma rinomodelação com uma profissional, e aí agora, depois de 6 meses, está com sérios problemas respiratórios. Eu falei com ela que precisaria fazer uma rinoplastia porque a válvula nasal dela tá pinçada, que isso infelizmente não tem remédio para resolver, teríamos de abrir. E ela disse que foi falar isso com a profissional que fez. A profissional falou que não, impossível, porque mexer na parte estética não interferir em nada na parte funcional. Isso aí mostra, né, o despreparo, porque totalmente tem a ver. Se eu mexer em regiões aqui da parte de dentro, é igual um telhado de uma casa. Se eu mexer muito no telhado da casa e o telhado desabar, vai desabar a estrutura também que segura, que é o que dá a sustentação para a nossa respiração. É porque é um assunto que eu tenho muito respaldo em falar, porque inclusive assuntos que eu apresento em congresso sobre isso. Tem algumas pacientes que eu operei, que passaram por isso, de vários tipos de rinomodelação. Rinomodelação com fio, rinomodelação com ácido, rinomodelação em colocar tela. Então, inclusive, a gente publicou artigo em revista científica com um caso que deixaram um pedaço de plástico dentro do nariz para sustentar. O paciente ficou quase mais de 1 ano tendo sinusite de repetição. Graças a Deus, ela não veio a ter uma complicação de uma infecção generalizada. Enfim, é coisa, minha irmã, é coisa. Olha, se eu ficar aqui, eu falo a noite toda, porque é algo que realmente eu assim, não tenho humildade em dizer que eu tenho know-how em falar sobre isso, porque é nossos casos do dia a dia e que às vezes causa realmente uma certa indignação, porque é muito perigoso estar se mexendo com isso e o pessoal fazendo aí à torta e direito. Eu não senti nada, seguir todas as recomendações de vocês, exatamente. Se seguir tudo direitinho, fica perfeito. Fiquei em casa apenas o feriado e final de semana, na terça-feira, já estava no escritório trabalhando. Escuta, a senhorita era para ter ficado mais tempo, né? Pelo menos uma semaninha, mas tudo bem. Aconselho que fizer lavar muito o nariz por conta dos restos de sangue que fica dentro. Minha amiga sentiu um odor porque não lavava bem. Exatamente. Aí, quando já sai hoje da cirurgia, eu já deixo até um tipo de soro que vem com xilitol. E esse soro com xilitol, ele diminui a quantidade de crosta. Então, hoje em dia já temos isso a mais no mercado. Então, deixa eu ver aqui que Dani tá. Já era pra ter falado disso, né, Dani? Nossa rebaixinha vai em outro congresso. Exatamente. Gente, semana que vem não teremos live. Porque eu vou estar em congresso também, tá? Então, eu vou estar... Não, é algo que não para, não tem fim. Vocês pensam, já sabe de tudo da rinoplastia? Não sabe, não. Porque cada dia é coisa nova, cada dia é técnica nova, cada dia tem estudos novos que mostram, não, isso aqui é melhor, isso aqui se você botar tantos graus é melhor, sabe? É muito bom o congresso porque a gente vai principalmente dividindo experiências, né? Então vem gente do Brasil e de fora também, pra estar falando ali com a gente, dividindo situações, casos, é isso. Então, o que é que vocês têm mais para querer saber da minha humilde pessoa? Pois é, gente, olha isso. Já deu quase 1 hora e eu aqui falar de rinomodelação. Eita! Me deixar aqui falar a noite toda. Mas é isso. Já deu. Então, semana que vem não vou estar aqui, na outra. Então, daqui a 2 semaninhas, tá? É o tempo que vocês sentem saudade de mim. Então, beijo, meus amores, uma boa noite, durmam com Deus e uma semana abençoada pra gente. Beijo, qualquer coisa, conversa lá. E nosso grupo, tá? Grupo do Close Friends tá lá também super ativo. Quem vai operar ou já tá desejando, até você mesmo, Scarlett, que tá desejando operar, já entra, porque aquelas dicasinhas ali já vai agregando pra você ir já, né, preparando sua pele e tudo pra sua cirurgia. Arrasou, muito bom, cara. Obrigada, Thay. Obrigada, gente, por estar aqui comigo. Boa noite, beijo, durmam com Deus.